Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar a criar o nosso aplicativo. Vai ser uma Pokédex, tá? A gente vai chamar ele de Pokédex. Pokédex Tutorial. A gente não vai usar Core Data, a gente não vai usar tests. E eu acho que isso aqui ainda é bem pra gente aprender o básico de SwiftUI. Eu vou criar aqui no meu desktop mesmo. E a gente pode começar a brincar agora. Então, primeira coisa que eu quero fazer aqui é criar uma nova pastinha, créditos ao Moa, do Codando com Moa, que vai ser sempre a minha pastinha source, tá? Eu vou colocar aqui o target como iOS 14, porque eu acho que isso aqui vai ser muito legal para a gente usar somente coisas que funcionam no Target 14, porque isso vai ser o nosso dia a dia, né? No dia a dia você não vai estar trabalhando com iOS 17 que está chegando agora. Você provavelmente vai estar trabalhando com um projeto que tem iOS 14 e às vezes até menos, né? Talvez um 15, mas tudo que funciona aqui no 14 vai funcionar no 15, tá? Posso fechar isso aqui e a gente vai começar a criar aqui agora a nossa telinha de... Eu vou chamar de Authentication. Não, eu vou chamar de login mesmo. Depois a gente vai ter uma de Register. Eu não gosto, pessoal, de separar em View, View Model e Model, tá? Eu gosto de separar por telinhas, assim. E aqui dentro eu vou ter a minha View, a minha Model e a minha View Model, tá? Então eu vou ter aqui a minha Login, a minha Register, vou ter uma que chama Core, que é onde a gente vai deixar algumas coisas. E agora aqui na Login, a gente vai começar a criar aqui a Login View. Então, pessoal, para isso aqui eu peguei uma imagenzinha que eu vou tentar disponibilizar aqui nesse vídeo. Vou colocar ela aqui dentro do Assets, tá? Vai ser Login Pokémon Image. Vou voltar aqui para o nosso Login View. Vou começar criando o nosso famoso Navigation View, porque a gente vai precisar navegar, tá? Dentro disso, eu vou criar um VStack. E a partir desse VStack aqui, eu vou começar a desenhar a tela, tá? Então, a primeira coisa que eu quero é a nossa imagem, que chama Login Pokémon Image. Eu quero que ela seja resizable e scaled to fit, tá? Então aqui a gente já tem a nossa logo. Seria uma assim, um espaço de uma logozinha do aplicativo, né? Alguma coisa do tipo, mas que nesse exemplo aqui a gente vai usar ela. Vou criar aqui uma extension já, para a gente já ir fazendo, né? Isso aqui é um bom hábito e a gente já precisa ter desde o início. Vou criar aqui, pode chamar main image, vai. Image, que é do tipo SumView. Não precisa ser uma função, porque a gente não vai receber parâmetro. Ela vai ser essa imagem aqui e pronto, tá? Então ela vai ficar aqui e a gente vai chamar main image. Então sempre que eu acabo de desenvolver um componente, eu sempre trago ele para uma extensão para manter o código mais limpo possível, tá? Eu sempre começo desenvolvendo ele aqui, desenvolvo botões e etc, mas depois eu sempre trago ele para fora, tá bom? Então vamos lá, a gente vai precisar de um text field. Para esse text field a gente vai precisar de um state. Então vai ser um state var e-mail que vai começar vazio, tá bom? Nosso text field a gente vai criar ele aqui, ele vai ser dessa forma, digite seu e-mail e ele vai ser bindado com o nosso e-mail. E tá ele aqui bem xoxo, que ele começa assim, xoxo. Então a gente quer dizer que ele vai ter uns 50 de altura. Eu acho que isso aqui vai dar para ficar bem legal. E eu quero colocar um background nele que vai ser uma cápsula. Então eu vou dizer aqui um capsule. Só que eu não quero dessa forma. Eu quero que ela tenha. Vocês lembram do ponto fill, né? Então vai ser um, sei lá, um color.red. Só que eu não quero pintar ela inteira. Dessa vez eu quero mostrar um novo modificador para vocês. E isso aqui é uma coisa bem chatinha do SwiftUI, que é você tem uma opção ou outra, tá? Você não consegue usar as duas. Então eu posso ou colocar um ponto fill ou colocar um ponto stroke. Os dois eu não consigo colocar. Tem que ser ou um ou outro, tá? Então, eu vou colocar um ponto stroke. Eu espero que isso mude no futuro, né? Eu não sei se no iOS 16 ou no 17 isso já mudou, mas eu quero um color.black mesmo. E eu quero definir que essa borda ela tenha, vamos ser, pode ser, 2 de espessura, né, da linha aqui. Então tá bom.
Então assim tá o nosso text field, está muito colado aqui, então eu quero colocar um padding, e é importante dizer que eu quero um padding antes de colocar a nossa cápsula, tá? Então eu vou colocar aqui um padding. Eu quero ele só horizontal, porque eu já defini a altura do nosso elemento e a altura já está legal, então eu não preciso de um padding vertical. Se eu tirasse essa definição de altura, ele está muito pequenininho, então eu poderia definir, em vez de horizontal, um padding completo, né? Só que eu vou deixar ele bem fixo, né? Os botões vão ter 50 de altura, vai ter tudo 50 de altura, então o nosso padding vai ser somente horizontal, tá bom? Então a gente já descolou aqui ele da nossa borda, né? Da cápsula. Excelente. Eu acho que para um início já está muito bom esse text field. Então eu vou componentizar aqui, né? Vou separar. Eu estou chamando de componentizar, mas a gente não está, na verdade, componentizando, né? Eu só estou separando ele daqui. Então vai ser o nosso e-mail text field, que é do tipo SumView, e ele vai estar aqui. E agora eu vou dizer e-mail text field. A gente vai precisar também criar um para senha, password, tá? E para o da senha, a gente vai fazer igual. Só que aqui vai ser password text field. E vai ser digite sua senha. E ao meu ver, isso aqui já ficou problemático, tá? Porque se a gente está copiando o código assim, já não tá legal, né? Clean Code já está gritando aqui na nossa porta. Eu acho que isso aqui não fica de uma forma muito legal. Então a gente vai realmente agora componentizar isso. Então a gente vai vir aqui na nossa pasta core e eu gosto de separar componentes globais assim. Se é um componente que vai ser usado somente no login, então, sei lá, se a gente tivesse um text field diferente para o login do text field que a gente vai ter no register, a gente vai ter um tipo para o login e um tipo para register. Só que no caso, a gente vai usar ele mais de uma vez, e se por acaso a gente tiver uma tela de perfil para alterar nome do usuário, essas coisas, provavelmente a gente vai usar de novo esse mesmo text field. Então ele vai ser um text field global do aplicativo. E se ele é global, eu coloco na nossa pastinha core, tá? Tudo que é global eu coloco na nossa pastinha core. Então eu vou criar aqui uma pastinha que chama components, e aqui dentro eu vou criar um custom text field, que vai ser isso aqui. Vamos apagar, vamos colocar assim. Ele precisa receber um placeholder, que é do tipo string. Vamos apagar aqui, placeholder. E ele precisa de um binding, né? A gente não pode se esquecer. Binding, vamos chamar de bind ou de text? Vamos chamar de text, que é do tipo string também. E aqui vai ser o nosso text. Maravilha. Posso colocar aqui o que a gente precisa. O placeholder vai ser digite seu e-mail. E o nosso bind vai ser um ponto constant com nada. Vai, deixa ele assim vazio mesmo. Vamos esperar renderizar. Vamos ver se ficou bonitinho. Ficou excelente, do jeito que a gente queria. Então agora, a gente já não tem isso aqui mais, tá? A gente vai chamar o nosso custom text field. O placeholder aqui vai ser digite seu e-mail. E o bind vai ser e-mail. E a mesma coisa, vocês podem apertar Command D para fazer o que eu estou fazendo. É criar uma linha embaixo, reproduzindo a mesma linha. Senha. E aqui vai ser password. Pronto. Excelente. Grande parte da nossa tela já foi, tá? Agora, a gente vai criar um button que vai ter um action e um label. A gente vai começar. Eu gosto sempre de começar assim, porque se a gente deixar o nosso placeholder, né? O Swift chama isso de placeholder aqui, ele vai reclamar. Mesmo que eu comece a fazer aqui meu text e tal, ele não renderiza pra gente enquanto esse placeholder estiver aqui. Ele tá vendo? Ele fica dando erro e tal. Então eu sempre gosto de colocar isso aqui. A ação é nenhuma, tá? A gente vai colocar aqui um text que vai ser login. Um font weight vai ficar um pouquinho maior, bold. Eu vou colocar um frame, né? O height dele eu disse que eu queria 50 de altura. Ele vai ter um background que também vai ser uma cápsula. Então vai ser aqui um capsule. Só que dessa vez eu não quero um stroke, eu quero um fill. Vai ser um color.orange. Pode ser um orange mesmo. Tá. Só que, pô, não tá nem um pouco legal isso aqui, né, pessoal? Ficou muito tosco, coitado. Então, a gente vai fazer outra coisa aqui. Quer dizer, para esse botão, que ele pode crescer horizontalmente o quanto ele quiser. E eu já apresentei isso para vocês, que é o Max Widget. Se ele tem o Max Widget
ponto infinity, ele entende que ele pode crescer o tanto que ele quiser. E é exatamente isso que a gente precisa, tá bom? Então a gente tem aqui o nosso 50 de altura, a gente tem o nosso a largura máxima de ponto infinity, e a gente colocou o nosso background. É importante lembrar que a gente não pode errar a ordem, tá? Do background aqui, ele não pode vir antes de tudo, assim. A gente tem que colocar tudo certinho. Vamos voltar aqui. Font weight. Inclusive o font weight ele sempre tem que vir pertinho aqui do text, tá? Para funcionar no iOS 14. Porque a gente existe. Deixa eu só acabar de fazer esse botão e eu explico isso para vocês. Vamos mudar aqui também a foreground color para ponto white. Porque a gente poderia fazer uma coisa que é o seguinte: a gente pode pegar isso aqui, esse foreground color, por exemplo, e dizer que tudo que está dentro do nosso VStack, a gente quer que tenha um foreground color.white. A gente pode fazer isso. Então, provavelmente, os nossos text fields agora vão ter um foreground color de .white, entendeu? Tudo que está dentro do VStack vai ter um foreground color.white. E a gente pode fazer isso também com o font weight. Só que com o font weight a gente só pode fazer isso a partir do iOS 16, tá? O SwiftUI vocês vão perceber, se vocês realmente embarcarem nessa de SwiftUI, que ele a cada dia que passa a Apple lança 1 trilhão de atualizações e novidades, né? Então nos eventos anuais da Apple tá tendo uma chuva de atualizações em SwiftUI, né? E uma delas é que antes o font weight a gente só podia colocar ele coladinho aqui no text. Né? A gente consegue colocar parâmetros do text antes. Então eu poderia colocar o foreground color, poderia colocar um ponto fonte aqui, Tyron 2. Mas se eu começar a dizer de outras coisas, eu já não consigo mais colocar o font weight. Eu não posso, por exemplo, dizer da frame, da background, que não é sobre o texto, né, que é sobre a view texto, e não é sobre o que está lá dentro, e chegar aqui no final e botar um font weight. Tá? Isso aqui vai dar um problema para a gente, que é colocar ele em volta das coisas, assim como a gente fez com o nosso foreground color aqui, isso só está disponível a partir do iOS 16. Tá? E vocês vão ver que tem várias coisinhas que assim, a Apple vai atualizando porque ela percebe, pô, cara, isso aqui não faz sentido, e acabam liberando depois, mas que antes a gente tem essas limitações. Tá? A gente vai criar também um hstack aqui, que vai ser um text. A gente vai escrever ainda não tem uma conta. Vamos criar um button. Action, cadê? Muito bem. Vamos fazer assim. E a gente vai ter um text cadastrar, tá bom? E aí esse button aqui, eu espero que vocês já lembrem que a gente vai precisar mudar ele. Ele não vai poder ser um button, né? Eu vou dizer que eu quero aqui um ponto orange e que eu quero um font weight de ponto bold. Maravilha, tá ficando excelente. Uma coisa que eu já quero fazer aqui é vir aqui no VStack. Eu não sei se vocês sabem disso, porque isso não é tão usado. Assim, é muito usado, tá, em UIKit, mas em SwiftUI ainda mais, porque a gente precisa muito achar o final aqui de cada view. Mas no final aqui da nossa VStack, se a gente clica nas chaves aqui 2 vezes, ele mostra onde ela termina, tá? Isso é uma dica que, assim, a maioria de vocês já deve saber, mas se não souber, eu acho que pode ajudar. Eu quero colocar aqui um padding horizontal para as coisas descolarem da borda. É a primeira coisa, né? E nesse nosso VStack, eu acho que ele pode ter um spacing de 24. As coisas separarem um pouco, né? Eu acho que vai ficar legal se ficar um pouquinho mais separado, tá bom? Então, primeira coisa, isso aqui a gente precisa que seja um navigation link. E ele vai mandar para uma view, por enquanto, vazia. Vai ter só um text oi lá dentro. Então, se a gente clicar, ele manda para uma view vazia que tem um text oi, mas que eventualmente vai ser aqui a nossa register, tá bom? Eu acho que para essa view tá bem legal já. A gente vamos colocar aqui dentro só para imprimir, né? Pra gente, e-mail vai ser o nosso e-mail e senha vai ser a nossa, nossa senha. É password, né? Password. Maravilha, pessoal. Agora a gente pode começar a criar a nossa tela de registro, né? Que essa tela já está pronta, basicamente. A gente já fez aqui a nossa tela de login. É simples por enquanto, mas eu acho que isso cobre bastante, né, das coisas. A gente pode brincar com ela de diversas formas diferentes, mas nesse caso a gente quer realmente uma coisa mais simples. E vamos fazer agora a nossa tela de registro. Eu vou encerrar a aula aqui e na próxima aula a gente faz a tela de registro para que as aulas não fiquem tão grandes, igual elas provavelmente ficaram no começo desse curso, tá? Então na próxima a gente faz a tela de registro.